E hoje estamos aqui para mais um É Sobre Isso, e dessa vez com o CEO da Octalink, Daniel Stavali. Ele vai falar sobre empreendedorismo e um pouco sobre a sua jornada, então já acompanha aí que tá muito legal. Seja bem-vindo. Obrigado, Gisele. O nosso segundo É Sobre Isso, né? É. E agora em um novo momento. Então, prédio novo, primeiro foi lá no antigo. Na 7. Isso. E agora eu queria que você trouxesse para nós um pouco sobre como a Octa se encontra com todos esses avanços tecnológicos, todas essas mudanças, e é muito agente, IA, CRM, então acho que você poderia falar um pouco desse novo momento para nós. Tá bom. A última vez que a gente falou a gente estava num processo de desenvolvimento e maturidade do software, né, da aplicação. Se pegar um business de SaaS, né, de software, ele é muito difícil de ser tocado, porque ele requer muita validação de usuário, você tem que crescer com escala, tem vários canais, né, digital, tem a parte de parceria que você tem que desenvolver, e não é um business fácil de tocar, então é muita validação que só o próprio usuário vai dando, e a gente tem que ter a percepção de ir fazendo as interações para corrigir e avaliar. Então a gente estava num momento que foi o quê? 2023 ou 22, eu não sei, né? 23, eu acho. Foi final de 23. E então a gente estava bem nesse momento aí. E aí a gente focou muito em experiência do usuário, muito junto com o cliente, e conseguimos, né? O 24 ali foi um ano onde a gente conseguiu muita estabilidade do sistema, começou a agregar muito mais funcionalidades que agregam de fato valor, seja automatizando, seja economizando tempo, enfim, e possibilitando novas receitas, né? Então foi todo o trabalho que a gente teve de 24. E agora, com a era da IA, a gente também está, desde o começo desse ano, montamos uma squad específica de IA, que só pensa isso, só estuda na profundidade mesmo, que a gente chama de IA vertical, né? Que é aquela IA que tem mais especialidade em determinada atividade. E aí montamos uma equipe, o Fê está liderando essa equipe, para conseguir, entregar o máximo que a gente pode, já que a gente já tem uma plataforma que ficou extremamente robusta, né? Então agora a gente vai facilitar o uso, automatizar. Então, basicamente, a gente ajudava os nossos clientes a fazer a operação, e agora a gente já está começando a fazer por eles. Dan, conta um pouco para mim assim, a Octalink tem o RP, qual que é o público ideal e o que esse RP, onde que ele agrega valor para essas pessoas, para essas empresas? Hoje a gente tem um pouco de tudo na carteira, na verdade. A gente atende indústria, atende empresas de serviço, né, de engenharia, clínicas médicas, grandes clínicas de saúde ocupacional e tal, né? Mas eu falo que o nosso cliente ideal é a empresa de prestação de serviço, que o cara ele até tá no simples, mas ele tá saindo ele tá na faixa de 4 milhões de faturamento para cima. Geralmente esse cara já tá pagando mais imposto no simples do que deveria, e às vezes por falta de conhecimento mesmo, né? Ele tá no simples e paga mais imposto do que se ele tivesse num presumido num real. Isso é bem comum acontecer. Então, essa empresa que está ali 4 milhões de faturamento no ano para cima, ele já tem um nível de consciência maior sobre gestão, ele está saindo da fase dele empreendedor e está virando a fase empresário. A grande diferença entre esses dois é que ele começa a ter uma percepção que, gestão não é uma opção, ele precisa pensar em gestão, precisa pensar em número, em governança para ele crescer. Então é aí que a gente consegue agregar muito valor. Então, se você poderia me trazer assim 3 dores que esse perfil de cliente, de empresa sofre e que aí vocês conseguem somar com ele? Sim, geralmente assim, ele está fundado no operacional,
Isso é muito comum. Então, ele começa a fechar contas maiores clientes, e aí aquele cliente vem justamente por conta do empreendedor, que é o cara geralmente que é o diferente ali, com a equipe dele, que ele está estruturando, está numa fase inicial. E aí essas contas maiores exigem mais dele, ele acaba caindo no operacional, e aí muitas vezes ele gasta mais tempo do que deveria nas atividades de administrativas, na parte de back-office, e aí acaba deixando de pensar no próximo passo, acaba deixando de pensar em como que ele vai gerar lead, como que ele vai ter uma carteira que vai ser estruturada. Então ele tem isso, e aí consequentemente ele começa a ter problema financeiro por conta da desorganização. Às vezes ele não tem uma contabilidade mais profissional, e aí com isso, quando ele vai precisar de um capital de giro, ele vai precisar estruturar uma dívida. Muitas vezes ele tem até medo de pegar dívida, porque como você não sabe se você gera caixa operacional, se a tua margem de contribuição, você não vai saber se é inteligente ou não pegar dívida. Eu não sei meu ciclo operacional, não sei meu ciclo financeiro, aí é factível, né? Então ele vem cheio de dúvida, e aí com isso, todos esses problemas levam a problema de caixa, porque por ele estar no operacional, ele deixa de ter atenção no próximo passo, deixa de vender, não vai ver lead, tem problema em venda e acaba tendo um problema generalizado aí. Então, se a gente for falar de dor dessas empresas, então é processos, financeiro, e aí quando entra em venda seria então precificação. Precificação, na verdade, precificação, ele é o maior inimigo que existe da empresa hoje. Me conta mais sobre isso. Como assim, inimigo? É verdade. Eu acho que assim, hoje o principal inimigo, você tem um monte de matéria que fala, 80% das empresas não duram mais de 10 anos, 60% das empresas não completam 5 anos de existência. E na hora que você vai ver os motivos, tá lá, o principal motivo é falta de caixa. Tá, mas a falta de caixa não é o problema, ele é já a consequência dos problemas que vinham acontecendo, né? Então, o cara está afundado na operação é um deles, ele não conseguir gerir bem a empresa é outro, não ter previsibilidade e montar uma estrutura para ter os leads é outro, e o que acarreta na falta de caixa. Então, geralmente é o primeiro. Aí depois você vai ter lá mercado, governo, a economia, pandemia, a concorrência. E na verdade eu acho que não é nenhum deles, sabe? Não é nenhum deles. Todos eles têm um impacto, sim. Mas o que realmente mata a maioria das empresas é o cara não saber a precificação, e não sabendo a precificação, ele vende um produto que ele acha que dá margem, mas não dá. Ou às vezes, mesmo que dá margem, ele recebe muito depois do que ele tem que pagar, toda a cadeia de suprimento dele, e aí acaba que ele não tem fôlego para gerir o fluxo de caixa. E aí, por não saber disso, não saber de margem, não saber de precificação, é por isso que é muito comum você ver empresa que fala assim, quanto mais eu vendo, pior fica. Já deve ter escutado isso, né? Já. É isso. Então, às vezes ele tem um produto que tem uma baita margem, mas é o produto que ele menos vende. Se ele estivesse colocando um esforço ali, ele poderia vender muito mais daquilo. Então, a precificação hoje, dentro de pequena, média empresa, é algo assim que realmente é o maior vilão de qualquer crescimento. Ele acaba com qualquer sonho de empresário, porque de fato empresas têm dificuldade de fazer. E a Octa consegue ajudar nisso? Consegue, porque quando a gente implanta a plataforma, o ERP, a gente tem uma visão meio diferente do sistema, né? A gente não pensa o sistema e não montou o sistema para ele ser um produto. O que eu quero dizer com isso? O sistema ele foi feito para padronizar e criar processos nas empresas dos nossos clientes. Então, isso, se eu não tivesse a plataforma, se eu não tivesse o sistema, o Aurora, seria só a minha ideia. Seria tipo um consultor normal que você fala, você deve fazer isso, você deve fazer aquilo e tal. Só que depois ele vai cair num outro ERP
que muitas das vezes nem é um RP, ele faz só malemar a parte financeira ali, e ele cai na planilha, cada um tem uma planilha de um jeito e aí vira bagunça. Então, nossa ideia foi que a plataforma ela serve como um meio de a gente implementar o processo, os playbooks, os frameworks, de tudo que tem no mercado, tudo que funciona, a gente coloca lá e aí o cliente consegue usar. Então, precificação é um deles. A gente tem lá um método de precificação que ele vai imputar lá o custo fixo, custo variável, ele vai saber a margem de contribuição dele, vai saber a margem bruta, vai saber quanto que ele pode ter de despesa operacional, quanto que ele pode pagar de aluguel, qual que é o percentual da receita líquida que é factível naquele segmento ele pagar. Então tudo isso é playbook, é um modelo que a gente coloca lá e ele consegue facilmente extrair essa informação. Agora eu queria que você trouxesse um pouquinho para mim também sobre uma solução aí que vocês fizeram recentemente, que é do CFO. O CFO foi legal, né? Sim, então o que eu achei o máximo o CFO, na verdade, porque tipo, a liberdade que ele dá de estar ali no WhatsApp, então eu queria que você trouxesse um pouco para as pessoas entenderem mesmo, porque só o fato de estar ali no WhatsApp, a praticidade, quero saber a informação X, quanto tenho para receber, quanto tenho para pagar, quanto pago do aluguel do carro, e ele fala. Então, o CFO foi eu acho que o primeiro produto que saiu da Squad de IA, que depois da gente ter estudado muito toda a parte de estrutura, DevOps, de IA, é bom falar porque assim, a IA, ela deixou muito fácil o acesso para todo mundo, ela popularizou, né? Mas para você operar mesmo inteligência artificial, que nem é tão novo assim, já é um tema bem mais, ela é mais antiga do que a maioria imagina. Mas para você operar, você tem que ter toda uma estrutura de banco de dados, criptografia, parte de segurança, os backups, enfim, tem que deixar toda a parte, a gente chama de DevOps, né? Essa estrutura. Então a gente primeiro preparou muito bem isso, para que a gente conseguisse indexar os modelos e trazer isso como um valor, como um princípio que agrega valor para o cliente. E o CFO foi o primeiro que a gente fez, muito por conta de que a gente está sempre escutando, né? A gente está sempre junto com os clientes ali no dia a dia e tal, e vinha muito isso, né? Eu estava lá, sei lá, num almoço no domingo, conversando sobre um assunto e falei assim, puta, será que o cliente lá que eu estava esperando pagou? Ou talvez eu estava discutindo lá quanto que eu pago de assinatura do aluguel do veículo. E aí você não vai esperar segunda-feira. E era sei lá, é um almoço de domingo. Você não vai esperar acabar o domingo para esperar na segunda para você ligar na empresa ou mandar um WhatsApp e falar, viu, fulana, quanto que a gente paga aí da fatura tal? No CFO a gente abre lá e fala assim, viu, quanto que eu tô pagando disso daquilo? Como que tá isso em relação ao ano anterior? Me faz um aging list aí dos meus títulos vencidos, por exemplo. Já manda uma mensagem aqui para eu encaminhar para me ajudar na cobrança. Então, ele acabou que ajudou muito, ele trouxe muita conveniência por conta disso. Eu não preciso esperar mais, se eu estiver fora do expediente, isso acontece bastante, né? Às vezes você tá à noite lá, você fala, putz, lembrei do negócio. Você pega o WhatsApp, manda lá para ele vai te dar a informação. Eu preciso do comprovante daquele pagamento que eu preciso mandar para a pessoa. Vai lá, pede, vai ter no WhatsApp. Tem uma outra praticidade assim, que eu gosto muito, que inclusive a gente está utilizando tanto na minha empresa também, no Instituto, que é a questão do RMS. Então, eu queria que você falasse um pouco também sobre o RMS, porque isso eu acho top demais e a praticidade dele ali. De aprovar e de criar no celular, né? Não toma tempo, você fica com o negócio organizado. Então, o RMS, que é a requisição de material e serviço, ele vem para a questão do processo, né? Ele vem para isso. Então, assim, como que você consegue normalizar e processualizar toda a parte de compras da tua empresa? Ela tem que surgir de uma requisição, e aí daí o nome, né? RMS, requisição de material e serviço. Alguém requisita pedindo para comprar, sei lá, um notebook.
Aí esse pedido vai para alguém que analisa se compensa ou não compensa, e aí faz todo um ciclo de aprovação ou não daquele pedido. E aí, isso seguindo, faz as aprovações, né, no app, no celular. E aí, uma vez aprovado, isso vira um pedido que vai para o fornecedor e vira a nota. Então, você deixa ele todo amarrado com log de auditoria para você ter a certeza e criar processo naquilo. E aí você vai ter métrica, né? Qual é o departamento que mais solicita, qual que é o fluxo. O meu fluxo de aprovação, ele para onde? Ele para lá no CFO, que demora 5 dias a mais para e a nossa galera... e a galera aí tá todo vapor. Tá todo vapor. E ó, não é cedo ainda não. Então aí, pô. 6h40 quase. 6h40, tá certo. Então, e aí, às vezes, sei lá, para no CFO que, é onde ele quer ter mais detalhe e tal, então já consegue fazer uma previsibilidade, inclusive financeira, para não chegar do nada lá pro financeiro e falar assim, tem 10 mil para pagar, e aí? Não, você cria uma visibilidade e aí previsibilidade do que vai acontecer. Top. E aí ele tem um teto também? De tipo assim, compras mais baixas, já passou pelo fluxo, já cai direto lá no financeiro? Tem. Você pode faz colocar... por alçada, até 5 mil fulano aprova, passou de 5 mil outra prova, passou de 100 mil, tem que ter uma aprovação do CEO, enfim, depende do tamanho da empresa, depende do modelo. Mas esse é um exemplo, né? Que tem uma... eu não vou lembrar o livro que fala isso agora, mas assim, ele fala o seguinte, se for para você receber a grana, você facilita todos os caminhos. Então, se for para você vender e faturar e receber o dinheiro, tem que ser o mais rápido e ágil possível. Se for para você gastar, tem que ter a maior quantidade de etapa possível, porque às vezes é muito no impulso. Então, quando você pede algo, você tem que criar os processos, burocratizar um pouco, para que a pessoa veja se realmente aquela despesa faz sentido. Lógico que tem casos, por exemplo, a compra de matéria-prima, esse tipo de coisa, você coloca no fluxo e ele passa ele segue um outro caminho, entendeu? Então tem um monte de coisa que você pode colocar uns steps a mais para validar se aquilo de fato é necessário, e outros que precisa seguir um caminho mais rápido. Agora a venda tem que ser o contrário, né? Se for para vender, você tem que vender o mais rápido que você puder. Colocou lá o CTA, já emite a nota e boa. E como que se isso acontece? Então, tenho uma página de vendas, coloquei lá a chamada de ação, o cliente chegou, aí já entrou. Como que isso acontece dentro da solução que a Octa oferece? Porque aí tem lá o contrato, depois já vem nota fiscal, cai na contabilidade, entrou pro financeiro. Faz tudo integrado, né? A nova fase que a gente estava falando, que é do lead ao lucro, ele veio para meio que mudar isso, porque até então a gente não ia em todas as fases, né? A gente sempre se aprofundou muito na área de controladoria, né? Então a parte de contabilidade, fiscal, financeiro, estoque, custos e tal, a gente sempre teve uma profundidade bem legal e bem profissional, mas a gente não ia muito para a parte dos leads ali, né? E aí esse ano foi um dos pontos que a gente colocou, né? A gente desenvolveu um CRM IA First, né? Então que pensado já como agente de IA. E aí ele faz essa parte, né? Então, quando converte ali um formulário, alguma coisa, a gente consegue fazer com que o próprio agente você configure e pode se tornar uma máquina de venda, porque aí o agente pode já fazer o primeiro atendimento, ele vai qualificando, vai movendo um pipeline, vai avisando todo mundo que precisa, e aí depois, quando a gente fala aqui, beleza, fechou a proposta aprovada, ele já manda para uma coluna ali que vai disparar já o pedido de emissão do pedido de venda e, consequentemente, nota fiscal, envio do boleto. Ele vai fazer tudo, de cabo a rabo. Conta digital. Sei que vocês têm a conta digital. A conta digital ela facilitou demais, né? A gente já usa faz tempo.
já é um produto extremamente validado e assim, a gente conseguiu automatizar todo o ciclo de cobrança, né? Então, da emissão da nota até o pagamento, até a conciliação bancária, a gente foi tirando tudo da frente e automatizou 100% de toda a regra de cobrança, seja a própria cobrança, o aviso, que às vezes a gente precisa disparar no WhatsApp, né? Então, teve um caso bem interessante que o cliente tinha uma inadimplência porque ele faturava um ticket menor para vários clientes e o cliente acabava não pagando ele, não porque ele não queria, porque esquecia. Então, a gente ajustou a gente para fazer um aviso com uma semana de antecedência, depois com um dia de antecedência, depois no dia, e a gente conseguiu reduzir a inadimplência, assim, bastante por conta só dessa prática. E aí, se você for fazer isso manualmente, dá um trabalhão, porque, são o quê? 3 mil clientes nesse caso que a gente está falando. Então, o agente ele vai orquestrando isso aí, vai fazendo, e aí diminuiu significativamente a inadimplência desse caso. Que aí o cara fica lá recebendo logo, deixa eu pagar logo. E aí você não tem conciliação bancária, né? Para o pessoal de finanças, conciliação bancária é um terror, né? É um terror. E aí você não precisar fazer isso é um sossego, entendeu? Então seja em um checkout, onde você tenha o cartão de crédito, o recebimento, tudo entra integrado, os agentes fazem a parte de cobrança, faz a conciliação e te entrega, e aí logicamente, né, à medida que o cliente pagou, a gente faz a contabilização disso tudo e, enfim, libera o cliente o máximo que ele pode para vender e para tocar o negócio dele. Soluções Octa, então, o que falamos até agora, RP, CRM, conta digital, CFO, a gente está com todo... Tá bem completo agora, né? Tá bem completo, sim. E aí, tanto é que as novas precificações que a gente está fazendo, os novos modelos, né? A gente deixou de vender licença, né? De software. A verdade é essa, que a gente foi conseguindo agregar várias soluções dentro de uma mesma plataforma e acabou que agora a gente está englobando tanto a licença, mas também toda a parte já da contabilidade e toda a equipe de agentes de IA. Então, seja de analista júnior, pleno e sênior, a gente monta a estrutura para que, de novo, a gente comece a executar pelo cliente e para que ele tome a decisão com os dados mais... Com mais clareza. Com mais clareza, entendeu? É transformar em informação mesmo, entendeu? Então, esse está sendo já o nosso... Os projetos daqui para frente já estão todos nesse modelo. Eu não sei, a parte dos dashboards, os BI, eles conseguem ver no app também? Consegue. Então, ou seja, eles estão com a clareza de tomada de decisão na palma da mão. Sim. O que está no BI, o que está no celular são os dashes, né? Mais estratégicos, mais gerenciais, tal. Eles ficam lá. Todo o fluxo de aprovação é feito no celular, porque é onde a gente atende o executivo para cima, né? Então, quanto maior o cargo, menor o dispositivo que ele usa. Então, o CEO, os executivos de empresa, eles tendem a usar muito mais o celular para muito mais coisas, porque às vezes o cara está no aeroporto, está viajando e tal, então ele precisa de mobilidade. Então, a gente direcionou o produto para esse público. Então, o mobile, ele não foi feito para fazer tudo que o sistema faz na web. Ele faz o que o executivo precisa. Ô Dan, agora só fala mais um pouquinho sobre o que a IA ajuda na controladoria, que a Octa entrega essa solução também. Sim. Cara, a IA que nós estamos desenvolvendo, na verdade, ela ajuda em executar as atividades, boa parte das atividades de classificação para o cliente. Então, dando exemplo,
você não precisa mais ter uma pessoa para ficar classificando o pedido de compra daquele fornecedor. Você já pode usar a IA para isso. Então, esse é um ponto. Você ter a IA para auditar e revisar as classificações é outro ponto. Para ela fazer a análise das informações financeiras ali e tal também, ela é bem utilizada. Então, desde a execução, você pode utilizar até uma análise de demonstrações financeiras, a gente pode aplicar e levando isso para vários tipos. Ela pode transformar num dashboard, pode transformar num relatório em Excel, pode disparar e-mail ou pode fazer essa comunicação no WhatsApp. Top. Então você diminui, sabe, a dependência da questão técnica e você deixa as pessoas mais aptas a cumprirem um processo que você está implementando. Eu acho que esse é o grande ganho, sabe? Então a IA você consegue fazer com que o processo seja seguido, porque você pode colocar o agente em algumas etapas daquele processo para garantir que não está saindo fora. Às vezes acontece por conta de, sei lá, às vezes a pessoa não está no bom dia, ou às vezes por conta de turnover, por conta de uma série de fatores que acaba acontecendo, você não consegue estabelecer o processo. E esse é o grande desafio para qualquer empresa em crescimento. É quando o cara deixa de ser pequeno, ele já está com a cabeça de empresário e aí ele precisa implementar processo. Aí que ele começa a ter resistência, dificuldade, aí começa, entendeu? Então, eu acho que o grande ganho da IA na controladoria é isso, é ajudar a implementar um processo que tem que ser seguido. E aí você configura para garantir que aquilo vai ser seguido, seja na classificação das notas, seja na análise financeira ou numa revisão, se o centro de custo está na conta certa, tal, enfim, aí... Ou até também colocando na parte de vendas, né, de atendimento e tal. Tem mais uma coisa que, agora mudando um pouco o assunto, indo mais para a área da educação, que agora a nossa queridinha, né? A nossa BU, a Octacore. Vamos falar sobre ela? Vamos. Porque, querendo ou não, aqui é o local onde vão acontecer, né? Os cursos, palestras, treinamentos. Já aconteceu vários, né? Já aconteceu. E todos falando de IA, né? Teve alguma coisa que a gente colocou de IA, né? Algum tema ligado à controladoria e IA, né? O primeiro foi, né, sobre as soluções que... para ajudar as pessoas a entenderem as soluções. O impacto, né, da IA. A gente teve também o de N8N, que eu acho que é legal falar, porque ele é bem conhecido e bem desconhecido também. Ele é bem conhecido pro pessoal que está no meio ali, né, desenvolvendo e que é curioso da área. Mas a N8N é um software de automação que você pode ligar praticamente tudo com qualquer coisa e de um jeito relativamente fácil, não é extremamente fácil, mas assim, você não precisa de conhecimento em programação para você conseguir ligar, sei lá, uma planilha do Excel, fazer um agendamento no teu calendário e ele depois preencher uma outra planilha ou mandar um e-mail, alguma coisa assim. É relativamente fácil fazer, então ele está ganhando muito destaque, muita adesão e a gente usa aqui também. Top. Então o Octacore vem também para a gente... O Octacore é a tecnologia onde também te desenvolve. Então a pessoa vem aqui, ela faz conexão, ela faz network, mas ela também aprende. Na verdade, a Octalink, ela está cada vez mais se tornando a marca, né, da empresa, e aí a gente vem trabalhando cada vez mais nos produtos, nas soluções, né? Então o Octacore, ele é a nossa BU que está desenvolvendo a parte de educação, a parte de parcerias, é a parte mais humana da Octa, vamos dizer assim. Então é onde a gente agrega tecnologia com o lado humano, né? E o Aurora é o produto, é a plataforma, é o RP, o CRM, onde a gente também agrega, né, a parte de ciência de negócio com ciência de dados, BI com IA e negócio. Na verdade, o nosso diferencial, eu acho que no Aurora, é entender de negócio, sabe?
porque entender de produto, de tecnologia, tem um monte de gente que tem um monte de solução, né, no mercado, ainda mais nessa área nossa, mas no final das contas o empresário que está lá na ponta, ele está com 4, 5, 6 sistemas diferentes, que um não conversa com o outro, e no final das contas ele está com um monte de planilha também. Então, se a gente pensa em Octalink, a gente está falando do lead ao lucro, onde a tecnologia também te desenvolve. É isso aí. É o combo perfeito. Basicamente a gente pensa o seguinte, para você fazer do lead ao lucro de uma forma saudável, você tem que ter o lado humano também, né, como a principal base. Então, é um pilar, né? O Octacore ele veio para isso, para levar a tecnologia para as pessoas que estão por trás do lucro, né? Do lead, do lucro e tal. Então, apesar de a gente ser uma empresa com soluções B2B, a gente nunca deixou de ficar pensando mesmo na dor da pessoa do outro lado, né? Isso nunca foi só uma ideia, sempre foi uma prática nossa, né? Até porque com autoconhecimento, inteligência emocional, se a pessoa está entendendo ali da educação financeira, você vai fazendo uma junção. É o ser humano como deve ser, né? Com tudo organizado. Então, essa é uma parte importante, porque, na verdade, a IA trouxe a hiperprodutividade, né? Então, ela ajudou muitas coisas também, mas se você não ficar atento, ela piora muita coisa também, né? Porque a pessoa, às vezes, que a gente já tinha muita informação já, né? Antes da IA. Já tinha informação tudo quanto é lado, já era difícil você lidar com esse tipo de coisa, processar tudo. E a IA trouxe mais coisas. Aí você abre Instagram, vai ver na TV, tem gente fazendo 1 milhão de coisas. Então, se você não ficar esperto, se você não tiver muito foco, você cai num barulho aí de falar, mas tem tanta gente fazendo tanta coisa e eu não tô conseguindo fazer, eu tô fazendo pouco. E na hora que você vai ver, do outro lado não é bem assim, né? Uma coisa é o que mostram, né? Outra coisa é de fato o que acontece. Então é um negócio bem importante, sim, por isso que a gente dá tanto valor e atenção aqui para o Octacore. Cara, muito legal esse bate-papo. Acho que trouxe bastante coisas interessantes, principalmente para as empresas que estão aí crescendo, sofrendo com a dor do crescimento e buscam uma solução. A Octa tá aí à disposição. Tá aí. A gente tá ajudando muita gente. A gente acaba sendo muito parceiro. Se a gente vê que vai agregar, a gente fala que vai agregar. Se às vezes não é o momento, a gente fala que não é o momento. E eu acho que isso reflete, né, na longevidade que a gente tem de todos os parceiros aqui com a gente. Que não é só vender por vender, né? Então, vender para somar, agregar, multiplicar, alavancar e crescer todo mundo junto. É todo mundo que entra. A gente falou agora mais cedo, na reunião, né? Todo mundo que entra aqui, na verdade, a gente pensa na empresa, estrutura a empresa olhando 3, 5 anos para frente, né? Não basta só o cara trazer a empresa para cá. A gente tem que agregar de uma forma. E agregar é você estruturar, é você montar um processo profissional. E aí cabe da gente em montar a próxima empresa, a empresa dos 3, 5 anos para frente. E aí começa agora. Se você não estruturar, você vai ter muito mais problema, você vai gastar muito mais dinheiro, vai ser um caos, né? Vai ser um caos. Então, se você que está aí nos assistindo conhece alguma empresa que está precisando da solução, estamos aqui. Fiquei muito feliz em gravar com você hoje, porque é nossa primeira gravação aqui no Octacore, hein? Aqui nesse cenário. Então você que curte aí o É Sobre Isso também, continue acompanhando os próximos episódios. Já curta, compartilha, divulga para os amigos que vem coisa boa aí pela frente. Valeu!